E nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, você assistirá aqui em nosso canal, o próximo episódio da novela Terra e Paixão. Já aproveita e inscreva-se no canal e deixe aquele like para ajudar no crescimento do canal. E nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Agatha, após abrir os olhos da Irene e enviar uma mensagem anônima ao delegado, verá o circo pegar fogo depois que a Irene flagrar Marino no quarto da Graça e perguntar: o que você disse, Marino? Você é o pai desse bebê? Graça e o delegado vão ficar nas mãos da vilã, que ameaçará contar tudo a Antônio. No entanto, Marino e a Graça contarão com a ajuda do Caio para pegar a Irene de calças curtas. O delegado revelará ao rapaz um podre da Irene que ninguém sabia. Caio, em choque, fala: minha nossa, vamos usar esse podre da minha madrasta para ferrar essa mulher de vez. Eu até já sei como vamos fazer isso. Caio bola um plano genial para jogar Irene na sarjeta de maneira espetacular. Antônio quase cairá desmaiado ao encontrar um corpo dentro de um saco na sala da própria casa e também ouviu o delegado revelar o grande podre da Irene. Tudo deverá acontecer depois que a Irene ouviu o delegado e a Graça no quarto conversando sobre o Danielzinho. A vilã invadirá o local questionando: o que, Marino? Você é o pai desse bebê? Graça, em choque, verá o delegado justificar: não, dona Irene. Claro que não. Eu só vim ver se a Graça e o filho estavam bem. Recebi uma mensagem anônima falando que o bebê corria perigo. O delegado deixará o local. Irene colocará Graça contra a parede exigindo saber se ela traiu Daniel com o Marino. A loira negará a traição, afirma que jamais faria uma coisa dessas. Que Danielzinho é sim filho do Daniel. Será a partir dessa cena que a Irene se mostrará a pior pessoa da face da terra. Mas acabará se ferrando lindamente. Silvério será procurado pela vilã para ajudá-la a fazer um teste de DNA no Danielzinho. O careca entregará a ela o material usado para recolher a amostra. Irene conseguirá colher do Danielzinho o material do DNA. Graça aparecerá na mesma na hora, fazendo o maior barraco. Irene ameaça a loira: caso Danielzinho seja filho do Marino, vai contar tudo ao Antônio. Graça, com medo, diz: não, dona Irene, doutor Antônio não pode saber dessa história. O meu filho é sim filho do Daniel. A vilã fala: espero que isso seja verdade, Graça. Caso contrário, vou contar tudo ao meu marido e pode ter certeza que o Antônio não terá piedade alguma de você, do Marino e dos seus pais. Trambiqueiros que também devem estar envolvidos nisso até o pescoço. Graça pergunta o que o Antônio poderia fazer com ela e com o Marino e com seus pais. Irene é bem direta e alerta: no mínimo ficaríamos com a guarda do Danielzinho. Depois que o garoto ficasse órfão dos pais e dos avós maternos. Graça regala os olhos com ameaça e percebe que a sua vida e dos seus pais estão em perigo. A loira entra em contato com um delegado e conta a ameaça da Irene. Marino respira fundo, pensa um pouco e avisa: não queria fazer isso, mas é a única maneira de nos proteger e proteger o nosso filho. Graça, sem imaginar do que o delegado está falando, pedirá para ser mais claro. O homem avisa saber de um podre da Irene, capaz de deixá-la nas nossas mãos. Se o doutor Antônio souber desse podre da Irene, ele vai acabar com ela. Graça pedirá para saber que podre da Irene é esse. Marino chama: vem agora mesmo para a delegacia. Graça: vou convocar um aliado poderoso para nos ajudar. Enquanto Graça não chega na delegacia, Caio receberá uma ligação do Marino perguntando se o rapaz quer ferrar Irene e tirá-la do caminhão da Aline. Intrigado, Caio responde: não tô entendendo que pergunta é essa, Marino. Acabar com a Irene e fazê-la pagar por tudo que ela fez comigo e com a Aline, é tudo que eu mais quero na vida. Marino: ótimo, isso era exatamente tudo que eu precisava ouvir, te espero aqui na delegacia. Caio: também vou revelar a você um segredo da Graça, muito delicado. É sobre o Danielzinho. Instantes depois, Caio aparece na sala do delegado, ficando de frente com a Graça e o policial. Caio, sem saber o que está prestes a descobrir, questiona: não tô entendendo o que Graça tá fazendo aqui, alguém pode me explicar o que tá acontecendo? A loira olha para o delegado, afirma que ela mesma vai explicar a situação. Caio: preciso revelar uma coisa muito séria sobre o Danielzinho. Com aspecto de preocupação, o filho do Antônio questiona: se o garoto está doente. Marino assume as rédeas e fala: deixa Graça, eu me encarrego de contar tudo o que precisa ser contado. Caio: o que a Graça está querendo dizer é que Danielzinho é meu filho. Em choque, Caio perguntará: como isso é possível? Graça explica como tudo aconteceu e conseguirá o perdão do rapaz. Marino diz: a Irene está desconfiada, enviou uma amostra para fazer um DNA e ameaçou falando que se der negativo vai contar tudo ao doutor Antônio. Caio dirá que, se o seu pai souber de uma coisa dessas, fará uma loucura com os envolvidos.
O delegado diz, é exatamente por isso mesmo que precisamos colocar Irene nas nossas mãos e só tem uma forma de conseguirmos isso. Caio pergunta, como? Marino revela, eu sei de um podre terrível da tua madrasta Caio, podre esse que só posso revelar com as provas em mãos e as provas que eu preciso devem estar em algum lugar naquela casa, provavelmente dentro de alguma caixa no quarto da Irene. A loira suplica a ajuda do rapaz para pegar essa prova e deixar a Irene comendo nas suas mãos. O filho do Antônio pensativo aceita participar do plano e avisa que vai encontrar essa caixa onde quer que esteja escondida, mas que antes precisa saber o que tem na caixa. O delegado fala, ainda não posso revelar, se eu revelasse isso para você agora, você poderia perder o controle e fazer uma loucura com ela antes do tempo. Sem imaginar o que vai encontrar escondido nas coisas da Irene, Caio e a Graça partem em direção à casa da vilã. Enquanto não chega no local, Marino chama um agente e pede para preparar uma cela para a dona Irene. Quando o segredo dela vier à tona, ela vai preferir ficar em uma cela na delegacia do que lá fora na fazenda. Caio e a Graça entram na casa pela porta dos fundos. Angelina ao vê-los, surpresa pergunta, o que fazem ali? Caio olha de um lado para o outro e se aproxima da governante e pergunta, pela Irene. A mulher responde, a Irene tá no quarto, mas por quê? Graça pedirá ajuda a Angelina para tirar e manter a vilã fora do quarto por alguns minutos. Cabreira governanta comenta, não quero problemas com a sua madrasta Caio. Essa mulher é muito perigosa, inclusive é melhor que vocês tomem cuidado com ela. Caio insistirá alegando que é pelo bem do Danielzinho. Angelina resolve ajudar, corre até o quarto da vilã e avisa precisar mostrar algo na cozinha. Caio e a Graça se mantêm escondidos. Irene olha dentro dos olhos da governanta e retroca, francamente Angelina, o que você quer comigo não serve para nada, vou convencer o Antônio a jogá-la no olho da rua, sem direito a nada. Enquanto a Irene segue a governanta em direção à cozinha da casa, Caio e a Graça invadem o quarto da mulher, fecham a porta, olham um para o outro e começam a revirar tudo que vem pela frente atrás da prova que Marino mencionou. De repente Graça avista uma caixa de papelão escondida no armário da Irene. Caio, venha cá, eu acho que encontrei. Enquanto isso na cozinha da casa, Irene pergunta o que a governanta queria mostrá-la de tão urgente. Angelina, sem saber o que inventar, avisa querer a opinião da patroa sobre o que servir no almoço. Irene revoltada com a desculpa. Grita, você me tirou do meu quarto para isso? Eu deveria enfiar sua cabeça dentro de uma panela dessas, sua inútil. Angelina tentará impedir que a vilã retorne ao quarto antes do tempo. Irene a joga contra a parede e vai em direção ao quarto. No quarto, Caio ao ver a Graça com a caixa nas mãos, fala, é isso com certeza. Essa é a caixa que Marino falou, a prova que vamos usar contra a Irene. Graça comenta, é sim Caio, vamos usar o que tem nessa caixa para chantagear Irene a não falar ao Dr. Antônio que Danielzinho é filho do Marino e também fazer ela devolver as terras da Aline. Caio pedirá à loira que abra a caixa. Graça, com medo da reação do rapaz, nega, não Caio, Marino disse que você não poderia ver antes do tempo, deve ter algo muito grave aqui que você pode perder o controle e fazer o que não deve. Caio, louco para saber o que a Irene guarda ali dentro, insiste, abre essa caixa Graça, eu preciso ver o que tem dentro dessa caixa, eu prometo, eu não vou fazer nenhuma loucura, te dou a minha palavra. Graça entrará em contato com o Marino pedindo a presença do rapaz na fazenda com urgência. Ao desligar o telefone a loira e o Caio percebe alguém abrindo a porta do quarto, de repente darão de cara com a Irene, que terá recebido segundos atrás o exame de DNA, estará com um papel em mãos, arregala os olhos e grita, mas o que vocês fazem dentro do meu quarto? Graça percebe nas mãos da vilã um papel do laboratório e questiona, o que é aquilo? Antes mesmo da Irene responder, Caio pergunta, onde está Angelina? E Irene responde, Angelina, você realmente quer saber daquela incompetente? Eu desconfiei que ela estava me enganando, daí dei o castigo que ela merece. Caio, preocupado, percebe que aconteceu algo horrível com a governanta. Antônio e Marino ao mesmo tempo chegam na casa. Antônio exigirá saber o que o delegado traidor faz nas suas terras? Marino retruca, as ofensas, eu só cumpro apenas a lei e ponto final. De repente, eles percebem um saco preto com algo grande dentro. Antônio se arrepia inteiro e comenta, mas o que é isso? O que está acontecendo nessa casa? Cadê todo mundo? O delegado se aproxima ainda mais do saco, coloca as mãos nos olhos e diz, meu Deus, não pode ser. No quarto, Irene, com o resultado do DNA nas mãos, avisa que vai acabar com a Graça, tomando a guarda do Danielzinho e sumindo com ela, porém Dona Irene se dá conta que nas mãos da loira está a sua caixa secreta. Caio, percebendo a madrasta tremendo inteira de medo, pergunta, o que foi Irene? Será que você ficou nervosa desse jeito por causa dessa caixa? O que será que tem nessa caixa?
Irene pedirá a caixa de volta. Graça nega. Vamos negociar, vamos esquecer que Danielzinho é filho do Marino e continuar tudo do jeito que estava. Irene, com medo do conteúdo da caixa ser revelado, concordará com a loira e prometerá jamais revelar ao marido que Marino é o pai do Danielzinho. Caio pega a caixa nas mãos. Antônio e o delegado aparecem no quarto. Irene pedirá para saber o que Marino faz ali. Antônio exige: Irene, fale a verdade. O que você fez com a Angelina? Foi você quem fez aquilo com ela? Caio apreensivo questiona: o que aconteceu com a Angelina? Marino pedirá para o rapaz ser forte, achando que Angelina bateu as botas. Caio se revolta, pega a caixa da Irene, abre e olha para dentro e toma um baita susto. Antônio fala: o que é isso, rapaz? Que cara é essa? Caio, o que tem dentro dessa caixa? Irene apavorada responde: nada não, é nada. Antônio: vamos todos para a sala. Caio manda: parem vocês todos, fiquem aonde estão. O que aconteceu com a Angelina? O que a Irene fez com ela? Responda, pai. Angelina está morta. Graça, também revoltada, toma o exame das mãos da Irene, olha o resultado confirmando que a vilã não é parente do Danielzinho e entrega o papel nas mãos do Antônio. Irene não entende e diz: por que você mesma fez isso, Graça? Antônio vai descobrir a verdade. A loira rebaterá alegando que, mais cedo ou mais tarde, Antônio acabaria descobrindo, assim como também vai descobrir o que tem na caixa. Irene suplicar que não mostre aquilo ao marido. Antônio, ao ler o exame de DNA do filho da Graça, pasmo, comenta: espera, isso que tá escrito nesse papel, não pode ser verdade, não é possível, aqui tá dizendo que Danielzinho não é seu neto, Irene. Se Danielzinho não é seu neto, isso quer dizer que o garoto é filho de um outro homem. Quem é o pai do Danielzinho, Graça? Com quem você traiu o meu filho Daniel? Marino toma a frente da situação e afirma: eu explico ao senhor doutor Antônio, eu vou contar toda a verdade. Antônio questiona: o que um delegadozinho de meia tigela tem a ver com aquela história? O policial diz: esse policial de meia tigela, como o senhor mesmo fala, é o verdadeiro pai do Danielzinho, o filho da Graça é meu filho. Doutor Antônio, revoltado com a Graça, expulsará da casa alegando que a loira sairá da família sem direito ao único tostão furado no bolso. Caio, em choque com o que a Irene fez com Angelina, resolve expor o que tem na caixa. Irene voltará a insistir pedindo ao enteado que não mostre ao Antônio. O ricaço, percebendo se tratar de algo bem mais delicado do que imaginava, exige: Irene, conta você mesmo o que tem naquela caixa? Vamos, eu quero ouvir da sua própria boca e não me faça de perder a paciência com você. Caio retira de dentro os freios do carro que Daniel dirigia. Antônio pergunta: o que significa aquilo? Irene começa a chorar. Marino fala: eu explico, doutor Antônio. Um tempo atrás, Dona Irene me procurou pedindo as pastilhas dos freios do carro do acidente. Eu não entendi, mas depois eu percebi que ela queria guardar a peça que usou para tirar do carro do Caio e acabou gerando a morte do próprio filho. Irene confessará que jamais se perdoou pelo acidente e que, por isso, todos os dias olhava as pastilhas dos freios, para se autocastigar pelo que fez com Daniel. Angelina entra pela porta toda arrebentada. Caio fala: ela tá viva. Angelina dirá que a Irene tentou sufocá-la, a desmaiando e colocando dentro de um saco preto. Irene será presa, depois da confissão. Marino registrará como pai o filho da Graça. Caio e Aline escutam na audiência a juíza devolvendo a posse das terras da viúva. O capítulo de hoje foi realmente espetacular. Se você não quer perder nenhum episódio da sua novela mais amada, já aproveita e inscreva-se no canal e deixe aquele like para ajudar no crescimento do canal e não se esqueça de comentar o que você achou do episódio de hoje. Beijos, beijos.